esta ficha resumo aqui, então, ela vai tratar sobre o próximo assunto nosso, que é a questão da aceleração. Então, a aceleração, ela depende da força resultante que você tem. Então, nós temos que saber os passos que nós temos que fazer para chegar nessa força resultante. Então, eu peguei lá a situação que eu quero analisar. O primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular todas as forças que atuam ali naquela situação, todas as forças que estão atuando naquele corpo. Então, eu vou começar pela força peso, que está aqui na ficha resumo, já que eu deixei para vocês da semana passada. Então, eu posso ir seguindo os passos que estão aqui. Então, o primeiro passo é calcular todas as forças. Calculei a força peso. Depois de calculada a força peso, eu vou para a força normal. Quando é o caso, né, de você ter que calcular a força normal, você já vem para a força normal. Aí aqui você já tem os dois jeitos de calcular a força normal, os dois casos de força normal. Você tem que calcular a força de atrito. Depois de que você já calculou o peso, a normal, a força de atrito, você calcula a força elástica, se tiver força elástica, óbvio. E aí você vai calculando todas as forças. Depois que eu calculei todas essas forças aqui, força normal, força peso, força de atrito, todas as forças que existem, eu vou conseguir produzir então um pequeno, eu falo assim, um diagraminha com todas as forças que estão atuando. Que é um diagrama parecido com esse daqui. Essa atividade 6 aqui é que eu vou deixar para vocês fazerem. Né? Vocês fazerem aí no restante do tempo da aula. Nessa atividade aqui, então, nós temos várias forças que já foram calculadas, que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Você vai pegar lá aquele resumo das forças, força peso, força normal, força de atrito, força elástica. Calculou todas as forças, você vai representando com setas, do jeito que você está vendo aqui. A direção e o sentido que está cada força. Então, esse daqui já foi calculado. Não tem necessidade de se calcular o peso aqui nesse primeiro exercício. Já tá, todas as forças já estão calculadas. E são três forças que estão atuando nesse corpo aqui. Essas três forças que estão atuando aqui são 5 newtons puxando o corpo para cima, 2 newtons puxando o corpo para baixo e 4 newtons puxando o corpo para a direita. Peguei essas três forças aqui, eu tenho que fazer a soma delas. Qualquer dúvida, vocês podem voltar. A atividade de soma de força é uma atividade 4 que eu tinha deixado para vocês lá. Então, quando você chegou, você tem várias forças já, você já calculou todas as forças que estão atuando sobre o corpo, você vai chegar numa situação como essa daqui, ó. Várias forças para você achar a força resultante. Quando você quer fazer isso, você pode simplesmente utilizar, né, desse diagrama, né, que eu fiz aqui para vocês. Que esse diagrama aqui, ele é lá o diagrama que você tem lá na internet, aquele simulado lá que eu preparei para vocês, ó, que o link vou colocar aqui no Google Sala de Aula, mas lá na atividade 4 você tem esse link, ó. E através, ó, tô mandando aí para vocês. Esse link aqui você serve para você fazer soma de forças. Então, o que nós tínhamos lá no nosso exercício? Nós tínhamos 5 newtons para cima, 2 newtons para baixo. Então, eu posso primeiro somar as forças que estão na vertical, igual eu fiz aqui embaixo. 5 para cima menos 2 para baixo vão dar 3 newtons para cima. Se você quiser utilizar essa calculadora aqui, né, esse aplicativo, né, como calculadora de forças, também dá certo. Ó. Você tem 5 newtons para cima, é só colocar aqui, ó, pedir para poder mostrar os valores que ele mostra. 5 newtons para cima com 2 newtons para baixo vai dar quanto de força resultante? 3 newtons para cima. Olha lá. 5 para cima com menos 2 para baixo é 3 newtons para cima de força resultante. Isso na vertical. Agora você tem que somar uma força na vertical com uma força na horizontal. Quando você tem que somar uma força na vertical com uma força na horizontal, você tem que vir aqui, juntar, né, os dois vetores. Deixa eu só
jogar ele aqui, são 4 newtons na vertical, e eu vou pôr esses 4 newtons do jeito ali. Deixa eu só organizar aqui que ele está fora de posição. Então são 5 para cima, menos 2 para baixo e mais 4 newtons na horizontal agora para a direita. Qual que é o vetor resultante? O vetor resultante é o vetor onde você clica aqui na soma, ó, ele aparece o resultante para você. São 5 newtons na diagonal. Então, quando a gente soma uma força na horizontal com uma força na vertical, igual está nesse exercício, você vai ter uma força na diagonal. Você pode utilizar aquela calculadora ou você pode utilizar esta relação lá da atividade 4, que é a atividade que eu passei para vocês de soma de força. Quanto que dá a força resultante quando você tem uma força na horizontal, uma força na vertical? Você usa esta equação aqui. Você vai achar o valor da força resultante. Essa força resultante é a direção que esse corpo vai se mover. Então, o primeiro item aqui ó, é lá da atividade 4 ainda, é você achar a força resultante dessas 3 forças aqui. Se ela vai ficar na horizontal, na vertical ou na diagonal. Aí você pode falar que ela vai ficar na diagonal apontando para cima, né? Que é esse caso aqui. Ou você simplesmente pode vir aqui e fazer uma seta representando. Uma seta representando essa força como a que está representada em azul escuro, né? Aqui nessa tela. Nessa tela aqui em azul escuro, você tem representando aqui a soma dos 3 forças. 5 newtons para cima, menos 2 newtons para baixo, com mais 4 newtons na horizontal para a direita. Então, está aqui a força resultante de 5 newtons em diagonal. Olha a direção que esse corpo vai se mover. E aí, na letra B, então na letra A, eu pergunto só para você achar a força resultante nesse corpo aqui que está sendo puxado. Então, esse corpo está sendo puxado por 3 forças simultaneamente coplanares, que essa soma dessas 3 forças resultam em uma força de 5 newtons na diagonal, que a gente já sabe, e eu pergunto agora qual que vai ser a aceleração do anel. Depois que a gente achou a força resultante, para você encontrar a aceleração de um corpo, você vai substituir nessa equação aqui. Essa equação, ela relaciona aquelas equações que a gente tinha na outra ficha, elas relacionavam como que você calculava cada uma das forças, força peso, força normal, força de atrito, força elástica, como que você calculava, né, essas forças. E essa equação aqui, ela vai te falar o seguinte, quando você já tem a força resultante, você já calculou todas aquelas forças daquela outra ficha, e você já fez a força resultante, você já fez a soma, né, de todas as forças, você fez a decomposição, quando for caso que você tem que fazer decomposição de forças, você já calculou todas aquelas forças, como é que você faz para poder descobrir a aceleração? Você pega a força resultante e ela vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração que ele tem. Que é o que você vai fazer aqui. A massa do nosso corpo. A massa do corpo que está sendo puxado é 5 quilos. Qual que é a força resultante dele? A força resultante é o que você vai descobrir aqui no item A. E quanto que vale a aceleração? A aceleração do anel é o que você quer descobrir. Aqui, ó, o 2 e o 3 são 2 exemplos bastante simples também de aplicação dessa relação aqui entre a força resultante e a aceleração. Então, nós vamos aplicar essa relação aqui diretamente lá no corpo. No caso aqui, né? Diretamente no corpo. Então, a questão 2, você não tem que fazer soma de vetor para poder chegar na força resultante, porque você só tem uma força. Quando você só tem uma força, você não precisa somar. Você já tem a sua força resultante. Agora aqui, já tenho a minha força resultante que vale 6 newtons. Então, essa daqui é a minha força resultante. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Essa é a minha força resultante, que vale 6 newtons. Quanto que é a minha aceleração? Ele já deu a aceleração. Ele falou que a aceleração vale 0,6 metros por segundo ao quadrado. E ele falou que as massas dos corpos A e B são 2 e 5 quilos. Encontre a massa do corpo C. Então, se ele quer a massa do corpo, eu já tenho que ter a força
e tem que ter a aceleração. Só que ele não quer a massa dos três corpos juntos, do A, do B e do C. Ele quer só a massa do corpo C. Só que a gente tem que pensar no seguinte: a força aqui ó, de 6 newtons que está puxando, ela vai puxar os três corpos ao mesmo tempo. Ela funciona como uma locomotiva. Quando você tem uma locomotiva, ou quando você tem um caminhão e você prende duas, três carretas nele, ou você tem um carro e engata outro carro para poder ser puxado, você tem um carro e coloca, sabe aquelas carretinhas que você engata no carro para fazer uma, tipo uma carroceria, que você põe atrás do carro para poder ir, para poder puxar ela, tipo uma carretinha mesmo, tipo uma carrocinha. Aí você engata no carro, né, e sai puxando. É gente que engata barco no carro e sai puxando. Quando você faz isso, o primeiro que está aqui, a força que está aqui, ela não vai puxar só o primeiro. Ela vai puxar todos os corpos que estão presos. Então você tem que aumentar a força que vai ser feita. Se você tiver um carro e colocar nele um barco para ele poder puxar, né, colocar lá um engate e prender um barco para ele poder puxar, o carro ele vai ter que fazer força para poder puxar o carro, quem tiver dentro do carro, as malas de quem tiver dentro do carro, mais o engate. Então, a força que está puxando aqui, ela vai ser a força que vai puxar os três corpos ao mesmo tempo, o A, o B e o C. Então, qual massa que ela está puxando? Ela não está puxando só o bloco C. Essa força aqui, ela está puxando os três blocos aqui ao mesmo tempo. Então, a massa que a gente encontra quando a gente substitui nessa equação aqui é a soma dos três blocos. Como eu sei a massa do A e do B, eu consigo descobrir aqui quanto que vai dar a massa do C. Então eu vou deixar aqui para vocês terminarem, ó, já vou deixar aqui adiantado, ó, a força resultante. A força resultante ele já me deu, que é a força que está puxando os três blocos. A massa é a soma das três massas, da massa do A mais a massa do B mais a massa do C. A massa do A e do B eu já tenho, falta a massa do C. Se eu descobrir a soma das três, eu consigo saber quanto que vai dar. Não, só vocês olharem aqui, vocês já têm a massa do A e do B. A aceleração é 0,6 metros por segundo ao quadrado, tá aqui. Então, em qual equação que você substitui isso daqui para poder resolver? É fácil, é. Você tem a força resultante, você tem a aceleração, falta você descobrir a massa, você substitui nessa equação aqui. Que eu colocarei lá no Google Sala de Aula para vocês, que é a relação entre a força resultante e a aceleração. A questão 13 ela é mais simples ainda, porque a questão 13 é só uma questão de você achar a força resultante. Essa daqui é uma técnica que nós utilizamos para poder calcular a peso de caminhão. Então a gente tem que primeiro aprender a separar o que é peso do que é massa. Aí vocês vão ter que lembrar, né, lá daquela primeiro, né, aquela primeira ficha resumo que eu estava mostrando para vocês, que é sobre todas as forças, né? E a primeira força que a gente tem aqui, que é a força peso. Então a força peso, ela é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Aqui no nosso caso, essa balança aí, ela não está ajustada para poder medir a massa, ela está ajustada para poder medir o peso. Então, quanto que as balanças indicaram de peso aqui para o caminhão? Agora existe um problema. Como que a gente vai fazer uma balança que vai caber um caminhão em cima dela? Não tem como, é muito grande. Tem um jeito muito mais fácil de fazer isso. O jeito mais fácil de fazer isso é você fazer uma balança que vai caber só a roda do caminhão em cima dela. Quando você faz uma balança que cabe só a roda do caminhão em cima, é bem mais prático. Cabendo só a roda do caminhão aqui em cima, vai acontecer o seguinte: você soma o peso que está em cima da primeira roda, mais o peso que está em cima da segunda roda, mais o peso que está em cima da terceira roda. Na verdade, aqui não é em cima de cada uma das rodas, né? Aqui, cada balança dessa daqui pega o eixo inteiro do caminhão. Ele pega a roda do lado do motorista e a roda do lado do passageiro também. Então aqui a gente está vendo só um lado, mas essa balança aqui ele fala, ó, sobre cada balança, elas são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. Então é uma balança que você vai caber
né, as rodas do lado do motorista e a roda do lado do caminhão. É como se fosse uma balança dupla, né? Ela cabe as rodas dos dois lados. Né? Até tem um detalhe importante que você nunca pode acelerar o caminhão em cima da balança, senão ele quebra a balança. Porque a balança é feita para suportar o peso do caminhão. Agora, quando você pega o caminhão e freia ele, não sei se vocês repararam, o caminhão abaixa, né? E a hora que ele abaixa, ele aumenta a força que ele está fazendo sobre o solo. Aí na hora que ele aumenta a força que ele está fazendo sobre o solo, ele vai estragar a balança não vai suportar tanta força. A balança é feita para suportar a força-peso do caminhão, não a força-peso do caminhão freando, que é maior. Então, as balanças aqui elas vão indicar 30 mil newtons, a balança que está com o eixo, o último eixo do caminhão, 20 mil newtons, a balança que está com o eixo aqui do meio do caminhão, né, o segundo eixo aqui de trás, e 10 mil newtons, que é a balança que está com o eixo da frente do caminhão, com a roda da frente do caminhão. Quanto que vai dar o peso desse caminhão inteiro? É fácil, é só você somar o peso que cada balança está indicando. Essa daí é uma técnica muito comum para você medir peso, né, de objeto muito grande. Por exemplo, eu quero medir o peso de um boi. Então é muito comum você fazer o boi subir em algum lugar e nesse lugar tem várias balanças, uma balança em cada pé dessa plataforma que ele sobe. Aí você soma a marcação que está tendo em cada uma das balanças que ele está em cima, direta ou indiretamente, né? No caso aqui do caminhão. Você soma o peso que está em cima de cada eixo. Somou o peso que está em cima de cada eixo, você consegue pesar o caminhão. Então você não precisa de uma única balança que caiba o caminhão inteiro. Você pode ter uma balança para cada pedaço do caminhão que toca o chão. Por exemplo, se você quisesse pesar um boi e você conseguir colocar cada pé de um boi em uma balança, dá certo. Se você quiser medir, né, o seu peso e quiser medir numa balança, você pode colocar um pé em cada balança. Isso, exato, Silders. A lógica é essa. Então, essa técnica é muito comum. Não sei se vocês já viram, mas é muito comum. Por exemplo, quando você vai pesar caminhão, ele vai pesando roda por roda. É eixo por eixo que ele pesa. E depois você tem que somar. Você não pode fazer média, você tem que somar o peso, né, de cada roda. Aí você faz a soma do peso de cada roda para você ter o peso total. Amarra ele, Alan. É só você amarrar o boi em cima que ele dá certo. Então, por exemplo, uma das técnicas, você pode, por exemplo, colocar o boi. Não, você faz assim, ó, para poder pesar o boi, você coloca o boi dentro de um brete. Brete, você sabe o jeito que é? É tipo um cercadinho quadradinho, bem pequenininho, que só cabe um boi. E esse brete, ele. Ah, tá, aí dá certo. Aí você pega esse brete e coloca 4 balanços em cima dele, um em cada canto dele. Certo? De maneira que o brete não encoste no chão. Certo? Você põe uma tábua, né, no chão do brete e depois, cada canto do brete, você põe uma balança. Aí você soma a massa das 4 balanças. Aí dá certo pra você poder pesar o boi dentro do brete. Aí você faz uma balança de tronco. Então a técnica de você medir, pesar, né, objetos muito grandes é assim: você põe várias balanças, né, põe esse objeto em cima de um suporte e esse suporte ele não vai tocar o chão. Cada ponta dele, né, cada pé dele fica em cima de uma balança. Aí depois você soma o peso que está marcando em todas as balanças, dá o peso total do objeto que está em cima. E aí vocês têm que tomar cuidado, porque tem balança que marca o peso e tem balança que marca a massa. Tá? Tem balança que já marca a massa direto, mas tem balança que marca o peso. Principalmente balança grande. Tá? Balança muito grande às vezes não marca o peso. Desculpa, não marca a massa. Balança grande às vezes marca o peso. Então, nesse exercício aqui, vocês vão fazer isso para mim, vocês vão calcular aqui a soma, né, das três forças e depois vão separar os pesos. Nesse daqui você tem a força resultante, tem a aceleração e eu quero a massa, só que eu não quero a massa dos três, eu quero a massa só do C. Lembrando que a hora que você substituir aqui, você vai calcular a massa dos três, né? E esse daqui você tem que achar a força resultante para depois achar a aceleração. Então, os 3 exercícios estão relacionando aí com a força. Deixarei os exercícios para vocês lá no Google Sala de Aula. E daí, ó, vocês vão entregar esse exercício
na próxima semana. Então, na próxima semana, vocês ainda podem tirar dúvida dele. A gente começa a aula tirando dúvidas dele. Tá? Vocês vão entregar no dia 8, né? 8 de junho. Daqui uma semana. Aí, junto com esse daqui, eu vou deixar essa ficha resumo aqui, ó, que vai falar, é uma ficha resumo bem pequenininha, porque ela vai falar só sobre a força resultante e a aceleração. É só sobre esses dois tópicos, né, relacionando a força resultante e a aceleração que um corpo tem.